Hoje o resumo que eu vou falar pra vocês é de Hazbin Hotel, então vamos pra lá sem enrolação. A princesa do inferno Charlie está querendo resolver o problema de superpopulação do inferno de outra maneira a não ser aniquilação, porque todo ano alguns anjos vão lá e exterminam um monte de demônio para poder resolver esse problema aí. Mas ela acha que os demônios sofrem muito com a aniquilação e a ideia dela é criar um hotel para poder redimir os demônios para que eles possam sair do inferno de outro jeito menos doloroso. A Charlie consegue um horário na TV para poder apresentar o seu projeto, porém o inferno inteiro acha esse projeto uma piada e todos começam a zombar dela. Inclusive a apresentadora do programa, o que acaba deixando a Charlie pistola e começa a fazer um barraco. Depois disso, a Charlie e sua namorada Veg voltam para o hotel bem tristes pelo projeto ter sido ignorado. Porém, enquanto elas estão lá se afogando em lágrimas, aparece na porta delas o famoso Alastor, que é um dos demônios mais poderosos do inferno. E ele fala que decidiu ajudar a Charlie em seu projeto, mas a Veg fala que não confia nele, pergunta qual o motivo dele estar disposto a ajudar. O Alastor fala que não acredita nessa coisa de redenção, que ele vai ajudar apenas porque ele estava entediado e queria se entreter. E aí, como ele é uma pessoa muito influente, a Charlie acaba aceitando sua ajuda. E logo em seguida o Alastor vê que o hotel só tem um demônio, que é o Anjo, que na verdade é um ator pornô que só estava lá para ter um quarto de graça. Então ele invoca mais 2 demônios para ajudar a manutenção do hotel, que são a Nif e o Husky. Na sequência, Charlie consegue uma reunião com o rei dos anjos, Adão, para falar sobre seu projeto de redenção para acabar com o extermínio dos demônios. Porém, o Adão só ignora e fala que os anjos vão continuar exterminando os demônios mesmo porque eles acham divertido. E além disso, desta vez o extermínio, ao invés de ser uma vez por ano, vai ser 2, que acaba pressionando a Charlie ainda mais para poder concluir seu projeto. No episódio 2, o Vox, que é o dono da indústria de televisão, descobre que o Alastor está vivo e como eles são inimigos naturais, ele contrata o Serpente para ir lá eliminar o Alastor e também impedir que a Charlie faça um pacto com ele. Esse Serpente é um cara que vive perseguindo o Alastor, mas que sempre perde facilmente para ele. Na última luta ele só conseguiu rasgar um pedacinho do traje do Alastor. E dessa vez ele decide entrar de infiltrado no hotel para poder passar informações pro Vox. E a galera fica geral desconfiada dele porque ninguém acredita que ele está realmente querendo se redimir. Porém, a Charlie dá uma chance para ele e começa a ensiná-lo bons modos para ser redimido. E quando o Serpente encontra o Alastor no hotel, o Alastor já olha para ele com sangue nos olhos porque ele rasgou o casaco dele. Porém, a Charlie fala para o Serpente que pedir desculpa é o primeiro passo para ser perdoado e conseguir a redenção. Então o Serpente o faz. Só que aí o Andy acaba descobrindo que o Serpente só estava armando para Charlie e o deixa sem saída. Aí ele tenta chamar por reforços, mas o Vox fala que não esperava que ele fosse falhar tão fácil em uma missão tão simples, e que um ser tão patético como ele não merece viver. E com isso o Serpente perdeu seu propósito e desiste da vida, e pede para Veg ser rápida e poupá-lo da dor. Só que antes da Veg matá-lo, a Charlie o lembra que pedir desculpa é o primeiro passo para ser perdoado e conseguir a redenção, e fala que se ele quiser ele ainda pode ser salvo. E com isso o Serpente pede perdão e começa a se dedicar de forma legítima para ser redimido. No episódio 3, a Charlie sente uma tensão no grupo e decide fazer um treinamento de confiança. Só que para isso o Serpente precisa se livrar de seus capangas. E aí a Veg manda o Alastor sair com eles. E enquanto ele está dando uma volta pela cidade, o Alastor encontra o Zastion, que assim como ele é um dos demônios imperadores. E aí o Zastion chama o Alastor para a reunião dos imperadores. E nessa reunião eles estão discutindo sobre o que fazer com relação ao extermínio, porque da última vez cerca de 16% da população foi dizimada. E aí no meio da reunião aparece lá a Velvet, que joga uma cabeça de anjo na mesa e fala que já que os anjos podem morrer, a solução para combater o extermínio é eliminar os anjos. Basicamente ela está propondo uma revolução. Mas aí os outros demônios já ficam com receio, já que eles não sabem se o anjo foi morto pelas mãos de uns demônios mesmo. E aí, resumindo, eles decidem que uma guerra seria uma ideia ruim e a descarta. Aí o Velvet começa a zoar eles falando que eles não passam de uns velho frango e vai embora. Só que depois da reunião, o Zastion começa a conversar com a Carmila e ela confessa que foi ela que matou o anjo. Ela fala que foi legítima defesa e foi inevitável. E aí o Zastion fala que ninguém pode saber disso. Porém, o Alastor acaba descobrindo por meio de um dos capangas do Serpente. Por conta disso, ele decide não se livrar do bichinho e devolve pro Serpente. E também o treinamento de confiança da Veg deu certo. Agora os hóspedes do hotel estão um pouco mais unidos.
No episódio 4, a gente descobre que o Angel tem um contrato com o dono das indústrias pornô Val e tem que fazer tudo que ele pede. E o Husky também tem um pacto com o Amastor e é obrigado a fazer tudo que ele pede também. E no desenho não mostra, mas provavelmente a Nift tem um pacto com o Alastor também, já que ela também sempre faz tudo que ele pede. No episódio 5, a Charlie decide ligar para o pai dela para ver se ele consegue marcar uma reunião com os seres celestiais de novo. E para quem não lembra, a Charlie é a princesa do inferno, que significa que o pai dela é o próprio Lúcifer, tinhoso, sete pele, capiroto, mochila de criança. Mas enfim, a Charlie fala que o pai dela não a vê há 5 meses e dá a entender que eles não se dão bem, mas quando ele aparece é revelado pra gente que ele só não foi visitá-la por timidez mesmo. Ele tava cheio de saudade e quando ela chama pra ir vê-la, ele vai correndo. Só que quando ele chega no hotel, ele não curte muita ideia, sem falar que ele e o Alastor acabam não se dando bem. E aí eles começam a cantar a musiquinha deles como é de costume, só que no meio da música chega uma mulher do nada. E essa mulher é a Maisie, que é uma peguete do Alastor. E aí ela se apresenta pra galera e depois vai beber com o Angel e com o Serpente. E só um adendo interessante é que tem uma fala deles que dá a entender que ela e o Alastor se conhecem desde quando eles ainda eram humanos. Mas depois tem outra fala que dá a entender que eles se conheceram no inferno mesmo. Mas aí, quando ela tá lá bebendo com o Angel e o Serpente, eles ficam tipo: então, qual que é a do Alastor? Esse cara apareceu do nada, solou todos os imperiais do inferno e depois ficou 7 anos sumido e agora tá aí querendo gerenciar o hotel da princesa. E a Maisie também não sabe o que ele pretende, mas ela fala que apesar de ser sádico, ele não é tão mal quanto parece, que é só tocar um jazz que ele já fica todo felizinho. E depois o Husky avisa o Alastor que a Maisie só o procura quando tá com problemas, e o Alastor fala que tá suave, que qualquer coisa ele resolve. E dito e feito, na sequência aparecem os vagabundos lá procurando a Maisie, porém o Alastor elimina eles facinho. E aí a Maisie pergunta ao Alastor se ele não quer ir com ela de novo como nos velhos tempos. Aí o Alastor fala que se ela não quer ser redimida, que é melhor ir embora. Aí ela também fica querendo saber por que ele tá tão interessado nesse hotel da princesa. Mas ele fala que é um lance pessoal e manda ela embora. Enquanto isso, o pai da Charlie fala que não queria apoiar essa ideia de redimir os demônios, porque essa ideia é muito ousada e perigosa. E ele também reforça que os demônios que estão ali foram pessoas que tiveram seu livre-arbítrio para escolherem ser bons. E acima de tudo, ele também avisa que o paraíso, tanto falam, não é um lugar tão puro quanto dizem. E que os anjos não são flor que se cheire. Mas aí a gente sabe que a Charlie está motivada e não vai desistir. Aí ele finalmente decide largar o osso e apoiá-la. E aí ele manda ela tomar cuidado e vai embora. No episódio 6, a Charlie vai para a reunião no paraíso pessoalmente. Quando ela chega lá, ela é atendida pela Sarah e pela Emily. E o paraíso é bem, como eu posso dizer, o paraíso, né? Lá não tem crime, é limpo, não tem criança chorando no cinema, não tem propaganda de 5 minutos no YouTube e além do mais, não tem funkeiro no ônibus. Mas enfim, na reunião com a corte, a Charlie fala que é possível o demônio se redimir. Para provar, eles dão uma espiada no Angel, que na hora que eles olham, ele tá lá curtindo uma balada de boa. Só que a Charlie fala assim: não, fica olhando aí que ele vai fazer coisa boa, pode confiar. E sendo assim, ao decorrer da festa, o Angel realmente cumpre os requisitos para garantir sua redenção. Só que o Adão acaba se descontrolando e faz um barraco lá. E no final, a Suprema Corte dos Anjos não sabe explicar o porquê do Angel realmente não poder ser redimido. E aí o Adão acaba falando sobre o extermínio sem querer. E basicamente essa parada de extermínio era uma coisa secreta deles. E aí a Emily fica abismada de saber que todo ano os caras descem lá embaixo para fazer uma chacina de demônio. E ela dá maior esporro nos anjos por eles fazerem isso. Mas a Sarah fala que não tem outro jeito, porque ele já tem almas demais para lidar no paraíso. E a Sarah também fala que é melhor a Emily não ficar questionando muitas coisas não, porque senão ela vai acabar sendo banida que nem o próprio Lúcifer, que pra quem não lembra é o pai da Charlie. E assim o Adão expulsa a Charlie e a Veg do paraíso. Porém, antes disso, ele revela pra Charlie que a Veg também é um anjo assim como ele, o que deixa a Charlie totalmente quebrada. E pra piorar, o Adão disse que o primeiro lugar que ele vai fazer o extermínio é no hotel, o que deixa a Charlie ainda mais abalada. E pra explicar aqui o que acontece é que a Veg era um anjo que também exterminava demônios, só que em um determinado momento ela viu que aquilo não estava certo e poupou uma vida de um. O
que fez ela ser banida do paraíso. Foi nesse momento que ela estava à beira da morte que a Charlie a encontrou e começou a cuidar dela. No episódio 7, a Charlie tá toda acabada na cama lá, e aí quem vai falar com ela é o Alastor. No começo ela xinga ele pra caramba porque ele tá sempre com essa cara de riso aí, mas ele fala que também esconde mágoas por trás dessa face, e na hora ele revela pra Charlie que os anjos também podem ser feridos. E ele vai contar pra ela contanto que ela faça um acordo com ele, e aí como a Charlie também sem saída, ela aceita. E em seguida ele fala que a demônia imperial Carmilla sabe o segredo para ferir um anjo, que é para perguntar para ela. E quem fica encarregado de ir lá falar com ela é Veg, enquanto a Charlie vai com o Alastor pro distrito dos canibais. E lá no distrito eles conhecem uma velha amiga do Alastor, a Rose, que é a líder dos canibais. E aí o Alastor explica a situação toda e pede ajuda da galera dela. E ela aceita, mas fala que quem vai ter que convencer a galera é a Charlie. E aí a Charlie começa a falar com a galera, mas tem uma velha lá que fica enchendo o saco e a Charlie acaba se perdendo. E aí a Rose percebe que tem alguma coisa além dos anjos comandando a Charlie. Então a Charlie se abre para Rose sobre a Veg, dizendo que esse tempo todo ela estava mentindo sobre ser um anjo. Só que a Rose fala que as palavras são muito rasas, o que importa mesmo são as ações das pessoas. E aí a Charlie percebe que esse tempo todo a lealdade da Veg era legítima. E assim a Charlie finalmente consegue fazer seu discurso e convencer os canibais a ajudá-los na luta contra os anjos. E tipo, eles até acham essa causa nobre e tal, mas o que os convence mesmo é a Rose fala que eles vão poder comer os anjos. Tipo, rapaz, imagina como é que deve ser uma coxinha de anjo temperada ali, hein? Enfim, enquanto isso a Veg foi falar com a Carmilla sobre as informações de como ferir um anjo, que eu não sei como, que nem ela sendo anjo não sabia, mas enfim. No início a Carmilla não queria dar informações de como derrotar um anjo não, porque ela queria evitar uma guerra, mas a Veg fala que de agora em diante os anjos não iriam desistir até dizimar o inferno todo. E aí a Carmilla finalmente decide contar o segredo. Tá certo que ela dá um sarrafo na Veg primeiro, mas ela conta. E o segredo para ferir os anjos é acertá-los com as próprias armas dele, próprias armas dos anjos aí. E mano, uma coisa que eu achei muito maneiro nesse personagem é como que ela luta. Tipo, olha o design dela, onde você acha que tá as armas dela? Eu te conto, meu amigo, ela tem lâmina de anjos nos sapatos. Ela luta chutando, só que ao invés dela causar hematomas, ela corta. Melhor personagem ever. Mas voltando pro assunto aqui, depois que eles conseguem juntar seu exército e se armar, a Veg encontra a Charlie e a Charlie finalmente a perdoa. E aí agora elas estão prontas para a batalha. E no episódio 8 finalmente começa a bendita guerra. O exército dos anjos chega lá para enfrentar os demônios e no início o Alastor faz uma barreira que protege o hotel. Mas na sequência o Adão acaba o destruindo, então o Alastor decide enfrentar o Adão pessoalmente. Até que o Alastor fez o Adão tremer na base por um bom tempo, só que depois o Adão acabou fazendo o Alastor se retirar. E detalhe que o Alastor não morreu, ele só evacuou. E aí o Adão começa a ir pra cima da Charlie, mas quem aparece é o Lúcifer, muito puto porque o Adão realmente foi atacar o hotel da filha dele no inferno. E assim, com os dois juntos, o Adão acaba não dando conta e é derrotado. A galera decidiu dar misericórdia pro Adão e deixá-lo vivo, mas a Nift, como é toda poucas ideias, vai cheio de ódio esfaquear o cara e acaba matando. E depois disso, os anjos que sobram batem em retirada, inclusive a Lute, que era a segunda no comando. Depois disso, os eventos que acontecem são os seguintes. O Serpente é o primeiro demônio a conseguir uma redenção de fato e vai pro paraíso. A gente vê que o Alastor tem um pacto que prende a sua alma e não deixa ele usar seu poder total. E que quando ele se soltar, ele que vai ser o novo rei do inferno. Que dá a entender que a Charlie é a chave para ele quebrar esse pacto. E por fim, a Lute, que era o braço direito do Adão, agora se torna a primeira no comando na tropa de extermínio dos demônios. E ela fala com a sua superior, a pessoa que está comandando tudo, a responsável pela tropa de extermínio dos demônios. A Lute fala que essa pessoa tem que parar a Charlie custe o que custar. E essa pessoa é ninguém mais nada menos que a própria mãe da Charlie, vulgo Imperatriz do Inferno. E é assim que termina a primeira temporada. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve para mais. Eu vou ficando por aqui e fui.